Bom dia! Bom dia! Já estamos num horarinho novo, às 11 horas agora. Todas as nossas lives serão às 11. Vamos aguardar uns segundinhos para as pessoas irem conectando com a gente, né, Fárida? Isso. E hoje... Coloca o seu celular lá na cozinha. Isso, vai cozinha com a gente. Vai fazendo o seu almoço e aproveitando, aprendendo com essa super aula nossa hoje. Tão típica, porque se você está em Curitiba, o clima ontem e hoje está muito adapto ao nosso cardápio de hoje, né, Fárida? E olha, se deixar, a gente vai fazer muita sopa ainda por aqui. Porque... Sopa, creme, comidas quentinhas, comidinhas de bowl. É verdade, vai ter bastante coisa. Então, gente, olha, bom dia pra todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Se tiver alguma dúvida, escreve no inbox. O áudio não tá legal, manda que o suporte, a equipe técnica tá de olhinho pra gente. E vocês sempre, né, vão comentando com a gente o que a gente vai postando, né, Fárida? E essa semana, do mesmo jeito que a semana passada, você começou com aquele nosso novo planejamento. E jogando conteúdo no teu feed, no teu stories, para que as pessoas pudessem já ir se adequando e se preparando para nossa aula, que a gente brinca, né? Não é mais live não, tá? Isso daqui é uma aula de gastronomia, tá? Se vocês aí não é live não. Porque assim, eu brinco com a Fárida. É o seu programa de TV de terça-feira. Olha, não é uma Ana Maria Braga, mas nós tá indo no esquema, né? Brincadeiras à parte. Mas olha, gente, o que é a ideia aqui? É sempre passar conteúdo para vocês. Então, para você que está chegando hoje pela primeira vez, a Fárida Cortez, ela é chefe e uma baita nutricionista, que tem um curso e um método próprio da Funcional Express, com a de planejamento dela, alimentar, com a Thalita. Com a Thalita Soares. Exatamente. Então, se vocês ainda não seguem, vai seguir elas ali nas redes no Instagram. E é esse conhecimento que a gente está agregando para os nossos clientes aqui da Regali. Então, se você veio pro perfil da Fárida, curte aí a Regali. E se você é da Regali, curte lá a Fárida para não perder os nossos conteúdos das aulas. Ana, eu costumo dizer que conhecimento a gente constrói. É verdade. Né? É um passinho, né? A gente constrói. Nós estamos na nossa 8ª live. A primeira foi cortes. Não, a primeira foi planejamento, a segunda mostrando bases Base. alimentares. E você que está aqui com a gente, ou se você perdeu essas lives, se você assistir todas lá desde o começo, você vai perceber o quanto a gente está construindo. Então, quando você fala que o conhecimento de gastronomia é de nutrição, é de planejamento, são conhecimentos que a gente passa pouco a pouco, muitas vezes relacionado a algum ingrediente, algum alimento, alguma forma de planejar, alguma forma de entregar essa comida à mesa da sua casa. Mas se você estiver mergulhada aqui, nessa nossa troca, nesse nosso compartilhamento de quinta-feira, tenho certeza que você vai estar produzindo mudanças significativas, produtivas na cozinha da sua casa e trazendo muita qualidade à mesa, muita saúde e muita nutrição. E não é como eu brinco, né, Fárida? É como se a gente estivesse construindo uma casa. A gente ensinou a base, tem onde conseguir mais informações da base com cursos de vocês e, ao mesmo tempo, a gente está dando várias pílulas de sabedoria. Minha avó brincava e meu avô, né? Tinha um ditado que era do meu avô, que eu não convivi, mas que ela me contava. Que o avô brincava muito. A única coisa que todo ser humano pode adquirir durante a vida e ninguém nunca vai roubar é conhecimento. E o conhecimento aqui, a gente agrega muita coisa, porque não é só uma receita, mas sim o como ela vai ser nutritiva, como ela vai ser saudável, como ela vai economizar tempo na cozinha dela, como ela vai ter uma vida mais feliz, mais alegre. E é como um amigo meu falou semana passada, você sendo alegre e feliz, você vai contagiar pessoas à sua volta. E vai deixar a tua vida muito mais fácil, né, Fárida? É isso mesmo. E aqui hoje a gente vai falar muito de planejamento. Exatamente. Através de uma receita que é fácil, que é do gosto de muita gente. Quando eu postei, muitas pessoas se manifestaram falando: eu adoro, mas eu me pergunto, como será que essas pessoas fazem, né? que amam estão consumindo, né? Vindo de alguma fonte pronta, é alguém que faz, é algum familiar que ensinou, é uma receita de tradição em casa, ou é ela que faz. Então essa receita, ela envolve pontos chaves de nutrição e planejamento alimentar, que é muito relevante a gente estar trocando.
Nas redes sociais, ali num post no Instagram, eu tenho procurado fazer alguns vídeos, como é que se fala? Equipe técnica, quando a gente fala atrás do vídeo, narrando o que está acontecendo, né? Para tentar passar o máximo daquele conhecimento, mas ainda assim não é suficiente. Sim, não. E o que me chamou muito a atenção essa semana, Ana, porque a gente posta na rede social e às vezes não tem ideia que aquilo vai ter uma manifestação tão grande, ou às vezes a gente posta algo que acha que vai bombar e as pessoas não curtem tanto, mas me chamou muito a atenção. As pessoas ficaram muito perplexas com o fato de eu ter mostrado o remolho do grão através do vídeo e ter colocado esse remolho dentro da geladeira. Mas você perceba, na semana passada nós falamos de remolho de grão de bico e cocção do grão de bico, mas não tinha vídeo. Então verdade. Você veja como para muitas pessoas o visual impacta muito na forma de absorver o conteúdo. Porque nós tínhamos falado na live que todo grão tem o seu remolho, né, Fábio? Que tem remolho, que tem que ficar na geladeira. Só que na semana passada foram fotos postadas e conteúdo de legenda. É verdade. Essa semana eu trouxe uma outra forma de expor o mesmo conteúdo, Ana. E as pessoas perguntavam, mas com o grão de bico também? Mas com o feijão também? Mas com todos os grãos? Lentilha, né? Com a lentilha também. Então você veja, por isso que a gente está falando disso, dessa construção de conhecimento e como se passa esse conhecimento. Então quem está aqui na live, quem está aproveitando, está ainda, diferente de outras pessoas que curtiram e comentaram no Instagram, aproveitando e se beneficiando ainda mais. Porque assim, o conteúdo começa lá, mas a gente continua aqui. E é o que a gente falou, modo de preparo não vai ficar mais na receita no feed. Além disso... Só que isso é um plus no modo de preparo, gente. Porque se você faz o remolho do grão de forma correta, a vitamina, a forma que você vai fazer o processo de degustação, né? Até da papila gustativa, até mesmo a parte interna do estômago, intestino. Gente, tem diferença, tá? Eu não sou médica, mas eu sei que tem toda essa influência dos alimentos no teu corpo então, também, né? Vamos trazer, então, assim, esse conhecimento já pautado, assim. Vamos falar sobre o remolho, tá? Remolho é o ato de você colocar um grão, você colocar algo imerso em água, mas desprezar essa água. Ou seja, não dá para utilizar essa água para fazer um caldo, alguma coisa, porque tá saindo impureza, certo? Impurezas, toxinas, fatores antinutricionais, tá saindo toda aquela impureza que por esse motivo a gente tá fazendo o remolho, tá? Então vamos falar de remolho de leguminosas. Quais são as leguminosas na nossa mesa? E a ervilha eu trago como mais um estímulo para que as pessoas façam rodízio alimentar das leguminosas que não tenham só o feijão à mesa. Isso que eu ia falar, a gente falou feijão, né? A gente falou isso na semana passada. Sabe que a gente fez o grão de bico e sobrou aquele grão de bico e eu fiz um grão de bico cremoso no final de semana. Em substituto ao feijão dessa semana lá em casa, com caldo. Assim, você vai servir lá o arroz, não é o feijão, é o grão de bico cremoso. Nossa, gerou, meu Deus, o que é isso? Por falta de explorar, de fazer esse rodízio. Sim. Então, eu sou apaixonada pelos cereais, pelas leguminosas, a gente vai estar sempre falando disso aqui. E aqui é mais uma forma de você consumir. E a gente vai falar sobre isso porque sobrou um potinho aqui além da sopa. Mas leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha. Nós temos a soja e o amendoim também nessa categoria, tá? Mas é um outro processo com eles que não esse aqui que está na nossa mesa, compartilhando com o arroz, sendo uma fonte proteica, que é diferente, tá? Por conta da quantidade de óleo que eles têm, tá? Tanto que cada uma vai em um eles jeito, têm uma quantidade oleosa maior. Mas a gente vai sempre estar falando de leguminosas. Feijão, todos, lentilha, todos os tipos, ervilha e grão de bico. Todos precisam de remolho. Sim. Todos precisam passar pelo remolho. O que difere é o tempo que cada um passa.
Tá. Eu vi aqui que nesse você falou 12 horas, né? 8 a 12 horas. E se você fizer em casa, você vai perceber que 8 para 12 faz diferença na cocção. Tá. Com 8, você talvez tenha uma cocção de 20, 25 minutos. Com 12, em 15, 20 minutos o grão já está num ponto. Então você vai ter que perceber. E quanto mais a gente cozinha, mais a gente pratica, mais a gente adquire por nossa própria conta esse próprio conhecimento. Sim. Né? Então aqui a ervilha, 8 a 12. A Fari da lentilha, 4 horas tá bom para lentilha. E o grão de bico, deixei 48. Porque depende da película externa que esse grão tem. A lentilha, a ervilha tem uma película mais fina que alguns feijões, que o próprio grão de bico. Então, na verdade, na hora que você faz o remolho, você tá amaciando essa película externa do grão, correto? Correto. Viu? Correto, aluna! Tô aprendendo. Dentro do método de planejamento alimentar da Funcional Express, a gente explora grão a grão, cereal a cereal, leguminosa a leguminosa, tá? Em breve, semana que vem a gente já lança a próxima turma. Olha, e quero ver muito aluno lá. Então, fale mais sobre o remolho, Ana. Daí depois eu vi que você já tinha falado na semana passada que o remolho ele sempre vai reduzir o tempo da cocção daquele né, item que você está trabalhando. Então, nesse caso, a gente já fez com a ervilha, mas depois você fez mais um processinho pra gente continuar, né? Desligar acho que já. deu tempo calmo. E ao mesmo tempo a gente já até falou, melhora para a questão de digestão do alimento, né? Porque você vai tirar alguns ingredientes que não eram tão saudáveis. Exatamente, você vai reduzir. Aí a gente coloca no remolho ácido, ou limão, ou vinagre. Pra que, Fárida? Para acelerar, para induzir, para estimular essa retirada desses fatores antinutricionais e desses elementos que provocam gases. Quem faz o remolho em casa percebe que a água aqui do remolho fica toda espumosa. Aquilo ali são gases que, se você não está tirando ali no remolho, estão dentro da sua barriguinha. Tá? Então, de vez em quando a gente vai comer em algum lugar, comer um grão de bico, alguma coisa. Nossa, fiquei com um pouco de gases depois. É porque a pessoa não fez o tempo correto do remolho. Remolho ou tempo correto, mas eu diria pra você que talvez esse remolho nem foi feito, tá? E outro, eu diria que a microbiota intestinal dessa pessoa... Pode ser diferente. Talvez não esteja legal, tá? E é por isso que nessa receita a gente vai fazer um balanço aqui. Não vai ser o creme só com ervilha, a gente vai ter vegetais justamente para isso. Porque algumas pessoas, ao consumirem creme de ervilha, tem uma lembrança de gases, estufamento, má digestão. Remolho de 12 horas. E aqui a gente ajustando uma parte dessa quantidade com os vegetais, a gente vai diminuir também as fibras, a característica primária aqui desse grão, que é estimular isso, né? Então, remolho melhora a digestibilidade. A absorção dos alimentos e dos nutrientes, né? Isso, e quando a gente... O que são esses fatores antinutricionais? São fatores que a própria natureza coloca no grão para que eles se protejam. Entendi. Só que eles se protegem, mas quando eles estão ali no grão, eles impedem que os nutrientes sejam absorvidos, e principalmente grandes nutrientes, né? Minerais como cálcio, ferro, zinco, cobre. Então, quando você elimina esses fatores antinutricionais, você abre espaço para que essa absorção desses nutrientes seja melhor. No remolho, pode acontecer perda de vitaminas, complexo B, por exemplo, sim, mas a proteína vegetal, ela se mantém intacta e ela é preservada. Então, o remolho é indicado, é benéfico. Não é benéfico não fazer remolho, não é benéfico e não é saudável e não é produtivo você colocar o grão diretamente na panela para fazer o seu preparo com a leguminosa. E outro detalhe, né, Fárida, que você me ressaltou tanto antes da live, e eu vi os comentários do post que você fez durante o seu feed. Tem que fazer o remolho e colocar na geladeira. Não dá para deixar na pia tempo. O que a gente tem das nossas leguminosas? Proteína vegetal, é uma fonte de proteína vegetal, e a gente tem carboidrato. Então, assim, a temperatura ambiente, ela vai afetar de que as bactérias, naturalmente, nos locais
ajam sobre esses carboidratos, podendo, vamos falar numa palavra bem popular, azedar, fermentar. E se você deixa o grão, principalmente o grão de bico que fica um tempo bem prolongado, se você deixar fora da geladeira, você sente um cheiro de azedo, de fermentado. Então, assim, em benefício à sua saúde, remolho na geladeira. Fárida, tá 0 graus aqui em Curitiba, eu falei semana passada. Se você colocar isso aqui na bancada da sua cozinha, ali na pia, da noite para outro dia, eu confesso pra você que vai dar tudo certo, mas ainda assim, se você tiver espaço na geladeira, não se arrisque, tá? Tá. Quando colocar na água, lava bem. Essa primeira água da ervilha, especialmente, ela vem suja, uma água turva, sabe? E o remolho é fazer o ato da troca da água e descartar essa água, né? Isso. Eu não posso, mas daí já que eu usei essa água, eu posso fazer um caldinho? Não, porque ela tá tirando sujeira do alimento, Claro né? que se você colocar à noite, você não vai colocar o despertador Exatamente, meia-noite pra pra trocar água. Aí você toca direto, no outro dia você lava bem. Mas se você está fazendo remolho durante o dia, eu coloquei ali no meu post como orientação, para deixar uma orientação mais concreta, uma vez. Mas quanto mais aumenta esse tempo de remolho, você pode ir trocando, por exemplo, a lentilha, 4 horas. Toca esse remolho direto. O remolho é de 8, troca uma vez, é de 12, troca 3 vezes. Você pode ir trocando essa água, aí você vai acrescentando o ácido, É porque eu também tô na cabeça da live passada, o grão de bico. O grão de bico é 48, Tem que então trocar. você tem que trocar mais vezes, né? Eu deixo 48, tá? Mas com 24, Já daria. 36 já daria. Quanto maior o tempo de remolho, mais rápido o tempo de cocção, porque mais você amaciou esse grão, tá? Tá. E outra pergunta, Farida, que eu ia te falar. Antes da gente entrar na live, você tava chamando no teu feed, depois eu vou repostar na Regali, nos stories, o nosso caldo, gente. Caldinho. Sabe aquele saquinho que ela mostrou? Aquele saquinho mágico! Mágico, né? Não é caldinho, gente, é o saquinho mesmo. Falamos do remolho, vamos pro caldo e depois a gente volta falando um pouco mais sobre as propriedades aqui desses outros ingredientes, tá? Beleza. O caldo, gente, eu expliquei ontem em um post, fiz questão de deixar lá gravado também. É minha cola, gente. A cola é dela, mas eu já roubei. Deixei lá bem organizado o conhecimento e aqui antes da gente entrar eu fui falando também. Eu não desprezo casca de cenoura, nem casca de cebola, nem talo de salsinha. Fárida, mas só esses? É que eu tenho esses toda semana na minha casa. Eu já deixo a salsinha assim, ó, pra gente colocar, sabe, num arroz colorido, numa sopa, num creme. Fazer uma decoração. É, uma decoração. Então, mostrei esses potinhos aqui, bem amadinhos aqui também, ó. Tem todos os tamanhos. Eles não são herméticos, né? Então, esse daqui dá pra fazer com a compota, assim, porque ele tem um parede dele interna, aqui na tampa ele tem uma borracha. Então, essa linha dá pra você fechar e fazer. Legal. Eu não aconselho pôr no freezer por causa da tampinha, mas dá pra fazer numa boa, pra Não, geladeira. Eu não sabia, ele veda tão bem que eu uso pra cebola, alho, salsinha, porque é uma coisa que fica por pouco tempo na geladeira. Essa linha italiana é uma linha muito usada no exterior pra fazer aquelas compatas de geleia que a turma faz, não sei o quê. Então, assim, dá pra fechar muito bem, essa não tem problema, tá? A diferença vai ser com o nosso potinho de ervilha. Porque daí Então é eu só sempre tenho. branca. Por exemplo, assim, se final de semana eu vou cozinhar e eu já tenho o talo de salsinha, a cebola e a cenoura ali, mas eu tenho na geladeira, no congelador, não quero congelar e eu preciso caldo. Eu já faço ali na hora. Sim. Mas se eu não preciso de caldo, eu vou fazendo esses saquinhos. Então hoje eu cheguei aqui, é a segunda, acho que Segunda, terceira vez que eu faço isso, né? Saquinho inteiro aqui dentro, tá? Dá pra colocar cascas e resíduos de vários outros vegetais. É o meu jeitinho de fazer, tá? Quando as pessoas perguntam, Farida, como você faz? Esse é o meu jeito. Além destes 3, salsinha, casca de cebola, cenoura, isso aqui é indicado para vegetais orgânicos. Eu sempre tenho um pacotinho no congelador com folhas de alho poró e talos de salsão, que eu compro especificamente para fazer esses sacos, porque salsão e óleo poró não estão toda semana que você usa no meu planejamento, assim como a salsinha, a cenoura e a cebola, tá? E, gente, com esse saquinho você tá economizando tempo, porque, eu quero fazer esse produto, né, essa receita. Opa, vou no meu saquinho, jogo na panela, faço o caldo, e o legal do caldo é que depois a Farida já postou no feed dela, o
caldo dá para você armazenar. Sim. E do mesmo formato que ela fez com esse, a gente tem os litros, grandes, menores, então dá para você também deixar armazenado o caldo para você ir usando durante a semana. Então Nossa. fez o caldo uma vez, porcionei e vou usando à medida que a receita exige. É né? bem isso, porque daí a pessoa pergunta, mas aonde eu uso o caldo? Gente, vai fazer um arroz, uma quinoa, tudo que vai líquido. Tudo que vai líquido. Você pode usar o caldo. Você pode estar utilizando o caldo. E já tá? vai dar dando o nutriente, o sabor junto. Não é só água, né? 3 a 5 dias na geladeira, freezer 90 dias, tá? Fechou. Deixa eu voltar aqui só falar um pouquinho do remolho, que se a gente pensar aqui friamente no nosso tempo, em função dele, é um investimento, certo? Certo, sim. Não é uma coisa, eu vou lá fazer o Rapidinho. remolho já para fazer esse creme. Então, assim, eu costumo indicar que você já faça o remolho, se você tá com um espaço na geladeira ali, de pelo menos uns 2 ou 3 cereais, leguminosas, e você já cozinha alguns cereais, onde você vá para a cozinha fazer um momento produtivo com ervilha, com grão de bico, Como com você lentilha. faz com o teu marido, acho que no sábado ou no domingo, né? Que você sempre posta. Você já pega aquele dia, viu, marido? E faz aquele momento de planejamento. Só que aquele momento é produção. Sim. No momento da produção, Você não tá o remolho tem que estar pronto. Exatamente, porque tem que ter feito antes. Então, por exemplo, aqui, eu quero fazer esse creme de ervilha. Você pode tirar a ervilha do remolho e colocar na tua sopa, congelar o resto e congelar a sopa e seguir para o teu destino do planejamento. Mas você pode cozinhar tudo, congelar tudo e quando você quer fazer a sopa tá pronta, porque é só você unir os ingredientes. Faz rapidinho, né? Então você pode deixar tudo cozido. Isso aí entra o planejamento. Ou seja, aí vem a questão do funcional express. Exatamente. Né? Então, gente, eu vou ganhar comissão das Isso. duas. Vocês Então, não- assim, a gente sempre fala a gente fala na Funcional Express que o Express, ele sempre está em algum dos passos. O remolho não é Express. Mas o você, cozimento- você propicia que o teu dia produtivo, o que você deseja cozinhar, seja Express. Vou te dar um exemplo. Fiz um arroz em casa, final de semana, e eu quero enriquecer. Eu pego isso daqui, abro o congelador, pego um punhado, passo embaixo de uma água quente. Pra tirar os cristalzinhos de água, porque ele ajunta. Isso. Aprendi. E você, por exemplo, pode enriquecer um arroz. Tá. Eu quero fazer um arroz com cenoura, com passas, com cúrcuma. Eu tenho ervilha, eu tenho lentilha, tenho grão de bico. Tá cozido. Isso aqui fica soltinho no congelador. Ó, isso aqui, ó. A gente colocou 500 gramas aqui de remolho, cozinhei 500 gramas. Aqui tem 4 xícaras, aqui tem 2. Você tem para enriquecer. Então, isso que é o Express, eu quero, eu tenho, mas porque eu pensei, eu planejei, eu produzi para isso. Tá. Eu me dediquei para isso, para que eu tivesse a solução na hora que eu precisei. E é a coisa que a gente começou lá atrás falando nas primeiras lives. No primeiro momento, você pode não ter tudo isso para fazer, mas se você começar fazendo casquinha da cenoura, casquinha da cebola, o talinho, Isso. começou a montar meu saquinho. No começo você não... Isso, Ana. Entendeu? Mas ok, daqui 15, 20 dias, se você não tem o costume de fazer muito ali, você vai ter já o saquinho bem recheadinho para fazer o teu primeiro caldo. E daí, como eu sou a louca do caldo, eu sou a louca do chinois. Eu sou a louca do chinois. Então a gente vai coar esse caldo agora, pra deixar prontinho e começar a nossa sopa, que, gente, é express, É tá? bem rapidinho. Vamos lá, será que eu vou ali na frente? Eu acho que é melhor, hein, Fábio? Eu seguro. Então esse caldo aqui ficou... Eu adoro essa panela, gente, a panela do porque chefe. eu consigo pegar ela fervendo pelo cabo. Quem não ama pegar uma panela fervendo pelo cabo? Conta aí, do que ter que pegar cheio de pano e coisa, né? Tá, vamos lá. Pode ir? Esse utensílio aqui, eu sou muito fã dele, muito fã. Eu já mostro num outro que a gente tem aqui na loja. Mas, gente, o que é legal? Panela de cerâmica, regra básica, o cozimento continua por mais tempo. Tem que tomar cuidado até mesmo com o caldo. Conta aí, quem vai comprar... Assim, eu pergunto, existe caldo de pacotinho ainda? Porque não é possível, gente. Olha a cor disso aqui. Existe. Isso aqui a gente despreza, tá? Já extraiu, gente. Já deu o que tinha que dar, Não já dá pra foi. fazer bolinho, né? Tem que jogar fora, né? Não dá pra fazer bolinho. É uma piada interna, gente.
É uma piada interna, mas alguma... Ah, é? Da tua mãe? Mas alguns seguidores falam, ai, Farida, eu vou fazer uma papinha. Gente... Você já tirou no Você já tirou. Aqui, né? Você já tirou. Ferveu 40 minutos aqui. Ferveu não. Entrou em fervura, fogo baixo, tá? Pro caldo, 40 minutinhos. Vamos usar tudo? Não sei, tá? Quanto basta pra gente encontrar tudo, né? O ponto da sopa. Não saiu sim. Fez sentido tudo que falamos do remolho? Meu Deus, quanta gente! Obrigada, gente linda! Que audiência boa! Feliz, feliz. Tudo certo com o remolho, com o caldo. Se tiverem algumas perguntas, mandam aí. Se tiver que postar o caldo 1000 vezes. Nós vamos fazer esse caldo ainda aqui muito, porque, gente, planejamento alimentar com sopas e caldos e cremes é uma facilidade, uma praticidade. Vocês vão me ouvir muito falar disso ainda. Em casa a gente come muito creme, muita sopa. Eu tenho milhares de receitas. funcionalexpress.com.br/ebooks. Vejam lá, tem vários e-books de cremes low carb, sopas cremosas, receitas de inverno, tem várias sopas também, a gente tem muito conteúdo lá, tá? Gente, falando agora um pouco das panelas que a Por gentileza, falou, né? Essa daqui é uma panela que é uma unidade que a gente ganhou, né, do nosso representante, que é a Neoflan. Ele é uma panela, é um jogo, na verdade, tá? É um jogo reverse, tá? Vem 5 peças e essa daqui tá 1.460. Algumas pessoas andaram me perguntando, Paulinha, e as panelas do chefe? A gente continua com a panela do chefe individual e jogo. O jogo do chefe, que tem aquela outra mais baixinha, que essa a gente ainda não tem individual para vender aqui na loja, ela tá 1.660. Gente, forma de pagamento no site, a gente vai estar colocando mais produtos, subindo tudo. Mas o que é legal? Ela também é de cerâmica e ela também vai manter o cozimento por mais tempo. Então, chefe, fique à vontade. Subchefe, faltou azeite. Azeite, sim, senhora. Só um minutinho. Você vai buscando, eu vou falando aqui com o pessoal só da ervilha. Então, aqui, ó, só recapitulando, tá? Um pacotinho de 500 gramas de ervilha seca partida, que você compra no supermercado lá do ladinho do feijão, do grão de bico, da lentilha, do amendoim, tá? Foi pro remolho e eu cozinhei toda essa ervilha e ela já está aqui cozida, tá? Então, em 12 horas ela hidratou demais, então praticamente não muda o peso e a quantidade se você tirar do remolho e colocar para sua sopa direto, ou se você cozinhar tudo e depois colocar ela cozida na sopa, tá? O que muda? Você vai perceber que na hora que você está cozinhando toda a ervilha na panela com água, vai levantar um espumão, tá? Coloca, tira a água do remolho, coloca uma água limpa, coloca ervilha, coloca umas folhinhas de louro que ajudam na digestibilidade. Eu vou colocar isso aqui dentro da sopa, mas já foi na cocção da ervilha. E vai começar a subir uma espuma sinistra. Essa aqui é a palavra, é um espumão. Gente, tá? Eu já não... Acho que foi o quê? O grão de bico? Não tanto. Mas teve uma que a gente fez, sabe uma espuminha branca? Né? Eu falei, nossa, vai borbulhando. Não tem problema, tá? O remolho já foi feito, já tá ok. Vai tirando essa espuma com uma espátula e colocando ao lado e 1 hora para de espumar. Quando você coloca o grão do remolho direto para a panela para fazer a sopa, para o grão cozinhar dentro da sopa, você vai perceber que não sobe esse espumão, porque a gordura, ou se tem algum elemento ácido que tem ali, mas a gordura que tem ali, ela evita essa formação dessa espuma excessiva, tá? Mas é só remover. Ah, tá bom. É só remover. Adriana, você perguntou se a panela da Reverse ou do chefe são de cerâmica. Ambas são cerâmicas. Toda a linha do Neoflan, ela tem uma camada de alumínio que é só para fazer a condução, gente. Porque elas trabalham no fogo de indução. Então... Vai lá, sube. Alto, baixo. Deixa assim por enquanto. Então, vamos lá para nossa receita, tá? Creme de ervilha com alho poró e bacon. Ah, eu não quero usar o bacon. Deixa de fora, tá? O que eu vou colocar aqui, ó?
Essa partezinha do bacon aqui, ó, eu vou cozinhar depois, tá? Essa casquinha pra dar um saborzinho. Deixa eu colocar ela aqui, não, aqui, ó, junto com a abobrinha. Tá. Essa casquinha, Ó, tá? ficou separadinho. Tá? Esse bacon tá lindo, carnudinho, tá? Quadradinhos não tão miúdos, gente. Aqui a gente trabalhei com um corte todo similar. Sim, mas não, eu só tô falando que não é aquele bem miudinho. Tá. Então eu vou colocar o bacon e o alho poró, vou selar bem e vou reservar, porque esse vai ser um recheio que vai dar a textura no nosso creme depois. Aqui tem bacon e tem um pouquinho de linguiça calabresa picadinha, tá? Ah, quero colocar mais, quero colocar menos, depois ao observarem a receita, fica a critério de vocês, não quer... Deixa aqui que eu vou reservar. Tá ali. E vou colocar o alho poró também. Deixa eu reservar aqui, ó, pra gente fazer uma decoração depois. Pega mais. Uma decoração depois. Aqui tem 2 xícaras. Deixa eu ver se vai precisar azeite. Acho que vai precisar um pouquinho, porque esse bacon tá fit, tá? Esse bacon tá fit. Não tá aquele gorduroso que chega a sumir na panela, sabe? Tá bem, Vai fazer bem redução lindão. na marra, né? Isso. Aqui a gente vai reduzir. Aí eu vou reservar e daí a gente começa a construção da nossa sopa. Que vai ser cebola picada grosseiramente, porque a gente vai bater depois. Alho, aqui tem um dente grande, tá? Bem grande. Mas aqui na nossa receita vai aparecer 2. Porque se for menorzinho, né? E também vai ter o gostinho do alho poró. Aí a gente vai entrar com chuchu e abobrinha. Dá meio quilo, tá? Dos 2 juntos, picados, já sem casca, certinho para entrar na panela, tá? Tá. Depois de picar, pesa. Tá. Detalhe. Se quiser colocar cru, né? Cru. Tá. Ah, quero colocar só o chuchu. Não tem abobrinha. Ah, quero colocar só abobrinha. Pode ser. É mais pra gente dar uma base de vegetais, pra gente equilibrar um pouco com o grão. Então, a você quantidade falou de grão. Antes que a gente ia colocar algo para equilibrar na sopa a ervilha, a gente está entrando nesse nosso caso, nessa receita, com o chuchu e com a abobrinha. Isso mesmo. E também eles dão um pouco de fluidez assim pro creme, porque o creme precisa de bastante caldo. Então, como eles têm bastante água, Vai dar o... exatamente. Como falaria minha avó, vai dar liga. Não, você falou vai dar e eu, exatamente. Tipo, nos entendemos. Deixa eu achar uns bonitos aqui pra gente botar em cima depois da sopa. Aqui, ó. E como eu falei, isso aqui fica de lado depois e a gente vai incorporar no fim, tá? Incorporar no fim. Equipe técnica tá falando que o cheirinho tá dando fome. Ai, mas cheiro de bacon, gente. Bacon, né? Estamos ganhando até coraçãozinho na equipe técnica. E o nosso povo tá gostando. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Dá pra ser só ervilha? Depois dá pra ser só ervilha. Ah, posso colocar mais chuchu e abobrinha? Porque quando eu fui cortar tinha um pouquinho mais, pode. Ah, não tinha 500, posso colocar um pouquinho menos, pode. Gente, os creminhos... A gosto, né? A Faria gosto. como a gente fala. Não vai a mudar. gente dá a ideia da receita, sim, tem que seguir as medidas. Tem coisa que não dá pra mudar, a gente fala. Mas tem coisa que a pessoa tem que ver o gosto dela. Tem que experimentar a receita e depois vai ajustando com o tempo, né? Ideias de combinação. Exatamente. Não tem o chuchu, vai só abobrinha. Não tem abobrinha, vai só chuchu. Tem um mais de um, menos de outro, vai dar certo também. E no momento que você vai refogando, vai dando uma vivacidade, né, no alho poró e ao mesmo tempo o bacon vai ficando bem bonito. Coloquei aqui uma gotinha de azeite. A gente foi bem pouquinho mesmo, tá? A vantagem da panela de cerâmica é essa, tá?
Como ela mantém aquecida, o tempo de cocção dela na fonte de calor, seja de fogo, seja de cooktop, o que você está usando, é por tempo menor, tá? E também ela é antiaderente. Então, algumas receitas que a gente está ensinando aqui, falando, você tem que tomar cuidado, porque você não vê a comida aderir à panela. Você tem que prestar atenção no ponto, né? Aqui o alho poró já ganha esse salgadinho aqui do bacon. E ao mesmo tempo o bacon libera mais gordura, né? Uhum. E um pouquinho de linguicinha também calabresa. Tá vendo que ele tá tão legal, esse bacon aqui, que ele nem reduz a... Não diminuiu. Não diminuiu. Quando tem aquela muita gordura, ele fica... Vai ficando pequenininho. Aí você sabendo disso também, você já corta o quadradinho certo que você quer. Pra não ficar nem tão pequeno, nem tão grande, né? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar. Pode perguntar que a gente aqui tá fazendo. Tem gente falando que esse barulhinho tá dando fome. Sabe por que eles estão sentindo barulhinho? Porque a gente é chique, tá de microfone, ó. Vou ficar aqui pra vocês, ó. Barulhinho, ó. Não pode. Tá ficando lindo. E se porventura você está assistindo a live depois, no segundo momento, né? Mande inbox a sua pergunta que a gente tenta também responder nas próximas. Sempre. E vou falar mais uma vez. Pegue essa receita, pegue a receita da sopa de abóbora que a gente passou na primeira live, faça uma listinha de compras e vá para sua cozinha e faça umas 2, 3 receitas dessas sopas que eu geralmente já faço com bastante volume para ela render. Mostra os potinhos que a gente vai colocar para congelar. Olha, pra fazer esse potinho que a Farida perguntou para vocês, Paula, esse não é hermético, não. Esse daqui, no caso, ele não é hermético, mas ele pode ir no freezer, tá? Qual que é a diferença desse potinho? Esse potinho, ele tem essa tampa aqui, vocês estão vendo, né? E ele tem um degrau aqui. Então, por exemplo, a ervilha, a Farida deixou, ela colocou o alimento até aqui, ó. Então, você tem até como porcionar, porque a tampa abaixa. Então, você sela bem. Então, lógico, sem tampa, você pode usar ele no micro-ondas, no forno, com a tampa, daí nós indicamos na geladeira, no freezer, tá? Mas aí qualquer coisa a gente vai ensinando mais para vocês e outros potinhos que dá para usar. Paula, mas eu não gosto desse, tem algum outro que eu possa usar? Gente, tem esses potinhos aqui, aqueles tradicionais com o fechamento da abinha lateral, são maravilhosos para ir no freezer. E você uma porçãozinha... Porçãozinha individual, uma porção para 2, uma porção para 4. E não fica aquela bagunça no teu freezer, né? Dá pra você deixar tudo categorado. Dá pra pôr com caneta, como a Farida ensinou na outra live, o nome do que é, a data que você fez, pra você ter o controle, né, Farida? Isso. Uma pergunta que nos fazem muito, assim, na Funcional Express. Eu não sei quanto cozinhar, eu não sei quanto porcionar, quanto a minha família vai comer. Gente, você tem que fazer. Na primeira vez vai ser muito, você guarda. Na primeira vez vai ser pouco, você complementa com uma coisa, na próxima vez aumenta. Então, qual que foi aquele pote que você... Aquele outro. Esse isso daqui. que você falou assim, Farida. Esse outro aqui. Isso aqui serve quantas pessoas? Eu falei assim, pode ser para uma pessoa individual, pode ser para 2 crianças. Você vai descobrir o volume. Então, assim, teste, gente. Tem coisas na família que, por mais que a gente tenha as medidas e quantidades, você tem que ver, porque é como a gente estava conversando aqui. Uns comem mais, né, Farida? Outros comem menos. Então, a gente fez. Depois você mostra lá. Põe pra cá o potinho, ó. Lógico. Acho que fica mais fácil. Isso. Separadinho. Pra depois a gente... Então, eu digo que pego mais. Colocar... Não vai dar certo. Colocar esse recheio depois pra dar essa textura. Aí, Ana, eu tenho que fazer uma parte pras crianças em casa sem o alho poró. Eles não sabem essas coisas que me dá trabalho. Vamos pro azeite. O azeite de novo.
E agora a gente vai, ó. Tem uma colher de sopa aqui, tá? Essas panelas usam muito pouco azeite. Cebola picada grosseiramente, porque a gente vai bater. Já vamos entrar com o alho. Ó, esse aqui é o nosso recheio. Ó como ficou bonito. Né? Uma cebola grande aqui. Se tiver aquela cebola picadinha no azeite, eu não tinha em casa essa semana porque eu já tinha usado tudo, já colocaria aquilo também. Já daí já não teria só acrescentado azeite daí no caso, né? Já coloca ela direto. Aqui já tem um pouquinho da gordura do bacon também, mas eu vou precisar mais um pouquinho. Opa, então vamos lá. Que bom, Thalita, que hoje você tá conseguindo assistir com a gente. Só ela tá aí? Tá, por pedacinhos. Thalita, você tem uma fã aqui, ó, que abre a live falando de você. É verdade, né? Então, primeiro foi a cebola picadinha com azeite. Thalita, coloca aí pro pessoal que eu acabei de falar. www.funcionalexpress.com.br/ebooks, que tem os nossos e-books de sopas, cremes, cardápio de inverno, que tem muita receita para planejamento alimentar com sopas. E não se esqueçam também que logo ela já deu a dica que vai abrir mais curso, né? Então dá pra turma não perder aí o curso da Funcional Express. Em junho já estamos com outra turma. Gente, aqui é só papo, tá faltando a cuia de chimarrão, foi uma cebola grande, vai 1 ou 2 dentes de alho, dependendo do tamanho, se quiser, se não quiser também deixa fora, porque tem bastante alho poró. Vou colocar aqui já. Por quê? Porque eu quero mais um pouquinho de azeite. Vamos embora? De pouquinho em pouquinho. Porque aqui a gente vai colocar abobrinha e chuchu junto. A abobrinha tá com casca. E veja que dá um bom volume aqui, ó. Dá um volume bem parecido com o próprio grão. Então, e aqui a gente vai bater mais um papinho, porque a gente vai refogar bem. Tá. Então, quando você vai mexendo aí, eu vou falar aqui de novo os ingredientes. Depois vai ficar no feed da Regale, a live salva, com os ingredientes. O modo de preparo, você vai ter que assistir a live pra pegar tudo que você tá entrando agora. Você lê ali e você fica com aquela receita engessada na cabeça aí que a gente tá falando. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro. Então assistir sempre, em todas as lives que a gente vai fazendo aqui, vai fazer todo sentido para você saber substituir, saber variar, saber congelar, saber porcionar, saber consumir. Saber por que não reutiliza os itens que foram desprezados do caldo. Saber por que tem que fazer o remolho. Mas volta lá, porque tem muito conteúdo essa live. Então, receita básica. 250 gramas de chuchu picado cru. 250 gramas de abobrinha picada cru. Tomei bronca agora. 4 xícaras de ervilha. No nosso caso, a nossa ervilha já foi pré-cozida, né? Cozida antes. Então, ela já tá pronta, meio caminhozinho. Não, tá... Ó. 100% pronta. Exatamente. 2 xícaras de talho de alho poró picado, que foi feito antes com 1 xícara de bacon picada e mais meia xícara de linguiça calabresa, também já picadinha, que vai ser o recheio da sopa. Parece muito, mas o volume dessa sopa é bem considerável para o planejamento alimentar, tá? E a gente já vai explicar mais. Ó, eu vou colocar um pouquinho de sal aqui. Só pra ir acertando. Isso, não, pra dar uma aceleradinha já assim, no. Vai desidratando, né? A cebola que a gente usou hoje foi uma cebola grande, picadinha, tá? Tamanhos maiorzinhos, do mesmo tamanho que você cortou o chuchu e a abobrinha, porque nós vamos bater depois no liquidificador, tá? 2 folhas de louro. Ah, não, só panela. É? Peraí. Beleza. 2 folhas de louro, que a gente vai pôr ao final, e 2 colheres de sopa de azeite. Detalhe, vou relembrar. Se você assistiu o Rios da Fárida, que falava da cebola picadinha com azeite, você não vai pôr o azeite na hora que você está refogando a cebola, certo, Fárida? Tá? Você pode usar pronto.
Olha só. O caldo de legumes, sal a gosto e pimenta. A gente refogou o bacon, alho poró, tirou. Aí aqui entrou cebola, alho, chuchu e abobrinha, beleza? Vamos dizer que isso aqui estivesse saindo do remolho. Tá, daí você ia Quando ter que entrar colocar pra aqui, cozinhar. é o tempo da cocção do grão, tá pronto. Quanto tempo, mais ou menos? 20 minutos? 20 minutos. Lembra que a gente falou no começo, depende do tempo do remolho, que apesar de ser entre 8 e 12 horas, essas 4 horas de diferença já fazem diferença aqui no tempo de cocção. Tá. Mas vai experimentando, tá? Aqui tá cozida, então quando a gente refogar bem aqui, entrou, Já vai caldo, acompanhamos aqui o tempo do chuchu e da abobrinha, está bem cozido. Tá. Ou seja, é express, gente, é bem rápido. Aqui eu dei uma boa refogada, tá reduzindo, tá? Mas já vou entrar com isso aqui. Dá um panelão, essa panela aqui tem 24, né? Adoro. Mel tamanho família. Gente, e até algumas pessoas falam, ai Paula, mas o preço do jogo é caro. Gente, vocês podem ver as panelas individuais e o jogo sai em conta. E lógico, se você quiser, tem um desconto da palavra-chave da live, que eu já vou estar falando hoje, que hoje o desconto vai ser, vamos pegar aqui, será? Cadê a minha mágica? Nossa, a mágica tá aqui. Vou jogar um pedacinho da casquinha do bacon aqui dentro, tá, Thalita? O quê? Tá pedindo várias casquinhas. E aqui nós vamos pro caldo. Uma concha, Ana. Concha. Uma concha. Vou trazer ele mais pra cá. Deixa eu só ajudar nessa parte. Se você quiser dar uma virada aqui, você acha que... Pra eles verem? Não, é que vai bastante aqui. Ah, tá, vamos lá. Ai, meu Deus. Vai lá. Pode pôr mais, mais. Mais um pouquinho. Tá bom. Só pra cobrir, tá? Eu não derrubei. Mãe, consegui. Vou colocar o louro agora, tá? E aqui o chuchu vai entrar em fervura, porque o caldo já estava quente. O chuchu estando cozido, a abobrinha já está nessa refoga, a gente já pode bater. Tá bom. Tá? É isso, gente. Vamos falar sobre isso aqui, ficou pra gente enfeitar depois, né? Vocês viram os nossos stories que a gente faz fotinho Tem agora. fotinho depois. Vamos falar sobre isso aqui. Você separou aí 2 xícaras, né, Fábio? 2 xícaras, porque aqui foi 4 xícaras. Tá. 2 xícaras. Ai, Fárida, sobrou isso daqui. Gente, você pode colocar dentro de uma sopa de legumes. Eu vou criar na minha cabeça agora. Pode misturar com arroz, pode misturar com a quinoa. Pode fazer hambúrguer, almôndega, bolinho. Aí é mais elaborado, tá? Mas vamos pensar na praticidade. Eu já ia colocar no omelete. Adicionar... No quê? Omelete. No omelete, vai, inventa. Você pode colocar numa salada, sabe? Ele tirou do congelador, só coloca numa peneirinha, dá um banhinho ali numa água fervente e tá cozido. Não tem que inventar, não tem que cozinhar. Você vai finalizar o prato com isso daqui. Gente, num molho, o que você quiser enriquecer, tá pronto, tá cozido. Comer pura. Eu tava comendo pura aqui. Cortando uma cebola e passando azeite, dá pra comer ela até fria também. Pode entrar numa refoga, como você quiser. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma sopa cremosa de algum outro sabor, quiser colocar, bater junto. Tá. É uma estratégia, você tá com isso pronto. E aí, veja, aí começa a vir a criatividade. A gente fala muito isso na Funcional Express. Ah, mas eu não sou criativa na cozinha. Mas você não traz recurso para sua cozinha para você ser criativa. Agora você tem isso daqui, daqui a pouco você tem a lentilha, o grão de bico, você tem o cheiro verde, você tem um alho poró e a tua comida começa a ficar colorida, rica, diferente, com sabor inovador, porque você antecipadamente criou esses recursos para você aguçar e despertar a tua criatividade. É até mesmo o que aconteceu com você no domingo, né? Que você esqueceu de tirar a carne do freezer e usou a questão da tábua de descongelar. Qual que é o segredo de usar essa tábua de descongelamento? Foi que você, na hora que foi guardar a carne no freezer, você já fatiou ela em medidas menores,
porcionando no tamanho da sua família, né? No seu caso, vocês são em 4, na minha casa a gente é em 2. Então a gente já faz um planejamento de quantas fatias cada um vai utilizar, né? Vai ingerir naquela alimentação. E daí tá, cara, consegui descongelar, usou até a tabuinha nossa, que no final deu certo. Deu né? certo. A gente tinha uma dúvida, a gente queria testar mesmo aqui. Os nossos fornecedores de vez em quando até estão com o pé atrás, pra falar, gente, tá indo tudo testar, a gente tá testando tudo. A minha dúvida naquela tábua, vamos já mudar de assunto, né, que estamos com tempo, a minha dúvida ali era quanto tempo levaria. Exatamente. E foi mais rápido do que eu imaginava, mas teve a ver com o volume que eu tinha e com o corte que eu tinha. Porque se a gente for falar em descongelamento, isso precisa ser sob refrigeração. Mas a partir do momento que eu coloquei ali, que eu já vi que ela começou a descongelar, era o tempo que eu precisava para finalizar outros preparos e já colocar a carne para fritar ou fazer o cozimento. Então aí que eu acho legal, e é esse ponto, porque ó, você tendo o saquinho pro caldo, a cebola picada no azeite, a ervilha já cozida no freezer. Sim. Né? Ó, quanta coisa que você pode estar fazendo e agregando. Você quer saber mais? Comida saudável. Você quer saber mais? O bacon eu uso muito pontualmente para algumas sopas assim que tem essa combinação de sabor. Eu compro, eu já pico ele inteirinho nesses quadradinhos e tá no pacotinho no congelador. Então. E daí você quer ser express. Ali, isso é ser express. Você oportunizou isso pra você mesma. E olha que cor linda. Não tem mágica aqui. Não tem nada. E ficou 12 horas de molho. Gente, você vai perguntar, mas tem algum... corante. Outro dia uma pessoa perguntou, mas vocês estão pondo na comida alguma coisa pra deixar o legume mais vivo? Eu, não. Sério? Me perguntaram em box. Não, gente, não tá fazendo nada. É o próprio alimento comprado. Mas aí que volta lá nas outras receitas. É um alimento escolhido com qualidade, bem manuseado, passado pelo método de cocção correta. E fazendo, no caso deles, o remolho correto. Equipe técnica. Cacau Moraes falou que me perdeu, queria saber o que é o molho. Vocês falam que é salmo e falou que tem... o caldo. Vou colocar ele aqui na frente. Fala aí, Ana. O caldo, ele é feito com os saquinhos que a gente mostrou no início da live, no stories, no saquinho mágico. No saquinho mágico, que a Farida começou antes da live fazendo informações sobre o nosso saquinho que a gente sempre fala, com casca de cenoura, casca de cebola, talinho de alho poró, talinho de salsinha. E daí vai tudo pro freezer, quando você tá usando os outros alimentos no preparo. Aí quando a gente quer preparar o caldo, a gente tira esse saquinho do freezer, põe na panela e vai colocar a água cobrindo tudo. E você vai fazer o tempo de levantar a fervura do caldo. Quando você tiver terminado a fervura do caldo, você vai ver que ele vai pegar esse aspecto. Ferveu, baixa e mantém um tempo de... A gente acha que é 600. Uns 40 minutos. 40 minutos, né? E daí a gente faz a utilização do nosso maravilhoso Chenois, tá, gente? Que eu amo de paixão isso. Foi o primeiro utensílio que eu comprei depois que eu cursei gastronomia. Eu saí pra comprar... Eu precisava disso. Algumas pessoas na loja falam, mas que peneira esquisita aqui. Gente, para tudo que é caldo que você for fazer na vida, você vai ter que separar o líquido dos talos, das cascas que você tá usando. Por isso o caldo tão límpido assim. Exatamente. Então, assim, essa é a dica que a gente dá para você. Bons equipamentos, podem ser um pouco mais caros, pode demorar um pouquinho para você ter a panela dos seus sonhos, mas, gente, é investimento para a vida. Porque no momento que você compra um utensílio que vai ser útil, você vai conseguir ter pro resto da vida. Então, daí, passou, separamos os talos, cascas do líquido e agora a gente está incrementando na sopa com o caldo. Porque no caldo você não tem só água, você já tem todos os nutrientes que saíram das cascas, da cebola, da cenoura e dos talos.
Então aí que tá o segredo. O sabor que você quer dar na sua cozinha depende daquele teu saquinho que você foi guardando. Posso falar uma as coisa? coisas. Você gostou? Deixa eu dar um abraço. Eu tô emocionada com isso. Gente, sabe o que é aprendi. isso, gente? Isso é construção de conhecimento. Eu fiquei eu não sabia nem o emocionada. nome disso, viu? A gente Fiquei aprendeu. emocionada. E outra dica Pensa, pra quando é que aproveitar. você imaginava que você estaria aqui Dando ensinando a aula? fazer dando aula? Dando aula. Não, com a chefe não. Agora uma outra dica. A Farida postou no post dela. Isso, boa. É essa peneira, tá, gente? Essa Mostra peneira. pertinho. Eu tenho essa peneira aqui da Regalia há muitos anos e eu uso muito, muito, muito. Gente, ela é bem prática para guardar porque ela é retrátil. A diferença dela, ela tem uma borda de silicone e no fundo vocês vão ver que é um nylon mesmo, é o plástico. E você pode pegar a ervilha que você deixou no remolho, tá? E daí você coloca aqui dentro, tá? Para daí separar do caldo, do caldo não, do caso da água que você vai desprezar, tá? Para fazer a ervilha, né, Fábio? Para poder, literalmente, peneirar, né? Eu uso na saída do remolho, assim, aí eu não uso chinois, eu uso muito Esse essa. daqui. Então, assim, essa daqui você fala, ai, Paula, eu quanto que gosto. são? Pra vocês terem ideia. A peneira é R$75. Há quantos anos você já tem isso na sua cozinha, Fábio? Eu tenho uns 6 anos. Gente, ela comprou na Regalia e a gente não se conhecia na época. eu tenho uns então, 6 parem e anos. veja. Já o chinois, que vocês me perguntam, ai, Paulo, o teu chinois, ele é todo de inox, é diferente do que vocês usaram da Farida. Sim, tem diferenças. Esse que é todo de inox, tem uns furinhos. Esse daqui, ele tá 129, tá? Mas com a palavra-chave de Tá desconto... bom o preço, hein? Que eu vou deixar sendo hoje ervilha, Tá bom. tá? Vocês têm um desconto que vocês entram em contato e podem falar com a gente. Aproveitando rapidinho, se você é de Curitiba, você pode vir visitar aqui a gente a loja, que é na Bento Viana 290, no Água Verde, entre o Clube Atlético Paranaense, né, a Baixada, e o Clube Curitibano, tá? Então vocês acham a gente aqui, é só falar com a Sueli, eu assisti a live, a palavra desconto é ervilha, só comprar automaticamente tem um descontinho. Chinois, peneira, potinhos. Olha, que organizado. As colheres de medida, a tábua de descongelamento que você usou essa Também, semana. SOS. A questão dos potes. Gente, tem muita coisa. Os bowls, essas espátulas aqui De que elas silicone. são inteiras, sem... Ela não tem... que normalmente, a gente até tem aqui na loja. São bem higiênicas. O que acontece? Quando tem o cabo de bambu e a ponta de silicone em alguns casos, ela pode soltar. Uhum. Então eu até ofereço, quando a pessoa ainda não tem muita prática na cozinha, leva uma inteiriça de silicone. Isso. Pela questão da higiene, de não ajuntar nada e fica mais prático no dia a dia. Porque o bambu, apesar dele ser antibactericida, até quem está acostumado a usar colher de pau de bambu ou essas coisas, espátula, gente, se o bambu você não deixar secar inteiramente ao ar e colocar com rapidez dentro de uma gaveta, ele também pode mofar. Eu sei que algumas empresas que trabalham no meio do setor não falam isso, mas é uma coisa importante de estar avisando, tá? E você pode encostar na panela essa daqui, ó. Você pode deixar que ela não marca. Paula, mas ela vai derreter na hora que entrar. Não, as nossas espátulas de silicone, a gente tenta adquirir elas para revender para vocês, espátulas que aguentam um certo grau de temperatura, tá? Então, assim, eu sei que tem espátulas bem mais baratas no mercado, mas o problema é que você vai ver a diferença da durabilidade do silicone. Rapidíssimo. Paulinha, eu acho que nós vamos bater depois, né? Acho que a gente já passou o conteúdo. Porque o vai coisa demorar um pouquinho pra bater. Vai demorar um pouquinho o chuchu aqui, O chuchu pra fazer o ó. cozimento. Aqui, ó, gente, tirar a folhinha de louro e tirar se você colocou, tá? Aqui eu coloquei casquinha porque do a nossa equipe técnica pediu É o carne. louro do bacon. Pediu carne. Aí você tira aquela casquinha ali do bacon e tira o louro. E daí vocês vão ver na foto que a gente vai postar depois. Ele A gente vai pronto. fazer uma foto agora pra vocês, mas eu acho que tá bem tranquilo. entendido. Eu acho que, como a gente sempre fala, é além da receita. A receita é um veículo pra gente passar tanto conhecimento de gastronomia e nutrição. Gente, acho que Até aqui a gente estaria terminando. é e daí bate e finaliza. incorpora isso e ajusta sal e pimenta. Mas bate isso também? Não, Porque não, isso não. eu ponho depois, só no meio do creme, No correto? meio do creme. A gente vai colocar por cima pra fazer uma foto legal pra vocês.
E aqui, a hora que você for bater no liquidificador, se você sentir necessidade de mais caldo, eu gosto bem caldo, bem líquido. Tem gente que gosta de Mais creme, pastoso. de ver o fundo Do potinho. do potinho. Eu não gosto, eu gosto bem líquida. Vai da pessoa, o caldo tá aqui. Quanto põe basta mais. pra sua textura. Tá. Tá? Então, Só que aqui eu não enche, deixa só pra cobrir, porque senão você pode colocar muito caldo aqui e também perder o ponto ali, tá? E daí não vai acertar nunca o ponto do creme que É. você quer, o da sopa. Isso mesmo. Então, gente, olha, é essa ideia. Depois a gente vai postar no nosso feed. Só pra gente cumprir ela nosso horário, pronta. né? Lógico, a turma também tem que almoçar. Agradeço a presença de todo mundo, que hoje teve bastante gente aqui Obrigada. na live, né? E se você tá assistindo depois, se ficou alguma dúvida, é só perguntar. Fale. A Ana Gurita falou que na live tá valendo milhões. Ah, tá valendo Milhões, mesmo. Milhões, né? Gente, a gente já mostra nos stories Como vai finalizar daí? o lance aqui é o chuchu. E pra bater, dá um empenhozinho, um né? perrenguezinho aqui, porque vai umas 2 vezes no liquidificador. Ah, e detalhe, tá? Liquidificador eu aprendi aqui nas lives. Vocês acham que a gente não aprende? A gente aprende. Se você vai bater, como é o líquido é quente, ter preferência, se você ainda não tem um liquidificador, para comprar um que o recipiente onde você vai colocar seja de vidro. Por quê? Nesse caso, o líquido já vai quente pro liquidificador, tá? Eu não vendo liquidificador, mas eu gosto de explicar porque eu aprendi isso na marra, né? Porque Então, senão a gente precisaria esfriar totalmente para bater. Assim a gente pode bater com segurança, e não enchendo, né? não tem risco, tá? Michele e outras pessoas também estão. Johnny Michelle é minha mãe, tá? Ah, lá, dona. Beijo! Espero que essa receita deu certo. Um beijo, tchau, Tchau, tchau. gente! Tchau, tchau. Tchau!